O Deus Javé e o mistério do seu silêncio. Ao longo da história da humanidade, Javé, a divindade venerada nas tradições judaico-cristãs, foi apresentado como um Deus onipotente, soberano e controlador. Contudo, observando os movimentos espirituais, filosóficos e até cósmicos revelados em estudos de Jean Valjean, surge uma pergunta intrigante. Onde está Javé? Ele está exilado? O silêncio dessa entidade, antes tão presente nos textos antigos, levanta suspeitas e reflexões sobre sua real natureza, origem e papel no processo evolutivo humano. A ausência de manifestações diretas de Javé nos tempos modernos parece não ser mera coincidência, mas sim parte de um rearranjo cósmico, espiritual e consciencial. Será que esse Deus, outrora temido e reverenciado, foi afastado da gestão espiritual da Terra? E se sim, por quê? Este texto convida você a uma profunda reflexão sobre essas questões, percorrendo os caminhos da espiritualidade, das revelações interdimensionais e dos registros antigos que dialogam com as ideias apresentadas por Jean Valjean. Quem é Javé? Uma entidade local ou um Deus universal? As tradições bíblicas apresentam Javé como o Deus dos exércitos, ciumento, vingativo e controlador. Entretanto, conforme os estudos de Jean Valjean e análises de teólogos, exegeses e espiritualistas, essa entidade não se comporta como uma consciência suprema, amorosa e universal, como o conceito que temos do Deus Pai da criação. Ao contrário, Javé se apresenta nas Escrituras como um Deus local, pertencente a um grupo de entidades interdimensionais que assumiram, durante milênios, o controle de povos específicos. Seu comportamento, por vezes, é mais próximo ao de um gestor territorial, que exige obediência, sacrifícios e punições, do que de uma inteligência cósmica compassiva e universal. Essa percepção rompe com a ideia tradicional de Deus e abre espaço para entendermos que Javé pode ter sido, na verdade, um ser de hierarquia intermediária, conectado a programas de dominação energética e controle evolutivo, e não o Deus Supremo Criador do multiverso. Por que Javé sumiu? O silêncio da divindade nas eras modernas. Se analisarmos as escrituras antigas, percebemos que Javé interagia diretamente com patriarcas, profetas e líderes, ditando leis, estratégias de guerra e moldando a cultura de um povo. No entanto, a partir de um determinado período histórico, esse Deus se torna silencioso, ausente e praticamente desaparece das interações humanas. Segundo Jean Valjean, isso se deve a uma intervenção cósmica, na qual inteligências superiores, ligadas à Confederação Intergaláctica e à administração espiritual de esferas superiores, interferiram para interromper a manipulação planetária. Javé, assim como outros seres que agiam como gestores locais, foi afastado de sua atuação direta sobre a humanidade. Esse exílio cósmico teria como propósito libertar o campo mental e espiritual da humanidade, permitindo que o ser humano trilhasse seu próprio caminho evolutivo, livre das amarras vibracionais, dogmáticas e emocionais impostas por tais entidades. As consequências do exílio de Javé na consciência humana. A saída de Javé da administração espiritual da Terra causou uma verdadeira ruptura no campo coletivo da humanidade. Muitos ficaram órfãos de um Deus punitivo e regulador, outros começaram a despertar para a ideia de um Deus interno, amoroso, cósmico e não antropomorfizado. Esse vazio deu espaço para o florescimento de filosofias espiritualistas, o ressurgimento de saberes ancestrais, o fortalecimento das escolas esotéricas e o desenvolvimento de movimentos ligados à expansão da consciência. O homem, livre da figura do Deus julgador, foi impelido a buscar respostas dentro de si, a entender sua conexão com o todo e a assumir seu papel como co-criador da realidade. Esse movimento marca uma das transições espirituais mais poderosas da história planetária. A migração do Deus externo para a divindade interior. A chegada de novas consciências. A substituição de Javé. O vácuo deixado por Javé não ficou sem administração espiritual. Segundo as revelações trazidas por Jean Valjean, consciências cósmicas, pertencentes a fraternidades de luz,
Confederações intergalácticas e ordens superiores assumiram a tutoria da Terra. Essas consciências trabalham não pelo medo, mas pela libertação, pelo amor e pelo desenvolvimento evolutivo da humanidade. São inteligências que respeitam o livre-arbítrio e que nos auxiliam na transição para um planeta de regeneração, onde as leis do amor, da fraternidade e da expansão da consciência são soberanas. Esse novo paradigma rompe definitivamente com as práticas antigas de culto à dor, ao sofrimento e à submissão, oferecendo uma nova rota. O caminho da autoconsciência, da autorresponsabilidade e da conexão com a fonte suprema. O fim da era javista. O surgimento do ser crístico. A ausência de Javé impulsionou o surgimento de um novo modelo de espiritualidade, centrado no arquétipo crístico. A proposta de Jesus, Yeshua, que já na sua época confrontava o Deus dos exércitos, se torna, agora, a grande proposta para a humanidade. O Cristo cósmico não é um salvador externo, mas uma consciência presente em cada ser. O ensinamento de amor incondicional, perdão, não julgamento e serviço amoroso se torna o novo código espiritual da Terra. Portanto, o exílio de Javé não é uma tragédia, mas sim uma libertação. O fim de um ciclo de medo e o início de um ciclo de luz, no qual cada ser humano é chamado a despertar sua própria centelha divina, reconectando-se com a fonte primordial do amor universal. Javé está exilado. E isso é uma bênção para a humanidade. O questionamento sobre o exílio de Javé não é apenas teológico, mas profundamente espiritual e existencial. As revelações trazidas por Jean Valjean ajudam a compreender que este afastamento é parte de um plano cósmico maior, destinado a libertar a humanidade de cadeias invisíveis que sustentaram sistemas de medo, culpa e dominação. Estamos vivendo a transição do culto ao Deus externo para o reencontro com a divindade interna. O arquétipo crístico surge como farol, guiando a humanidade para a soberania espiritual, a autoconsciência e o amor incondicional. O exílio de Javé representa o fim da dependência e o nascimento de uma nova era de luz, liberdade e reconexão com o todo. Quer saber mais conteúdos sobre as palestras e estudos de Jean Valjean? Acesse o canal Mentalma no YouTube. Gostou? Inscreva-se, curte, compartilhe, siga nosso canal.